Voltamos com oportunidades. Hoje nós estamos falando sobre habilidades humanas que podem levar você ao sucesso, que você pode aprender. E a gente estava falando no bloco anterior sobre rótulos, né? Rótulos a gente ouve o tempo inteiro, principalmente na infância, e isso é muito perigoso. E a gente rotula também as pessoas. Eu estava conversando com Gilberto Firme e a Juliana Scarpati, dois especialistas em comportamento humano. Gil, você quer complementar a questão do rótulo, a questão da validação ou não validação? Como a gente pode trabalhar isso? Sim. Na questão de quando a gente rotula as pessoas, terminando essa questão, é muito interessante a gente encontrar o que a pessoa ganha com ter tal ou qual comportamento. O que é valioso para a pessoa, o que ela vê de importante em agir de tal ou qual forma, do ponto de vista dela. É muito normal na empatia a gente se colocar no lugar dos outros como se a gente fosse a pessoa no lugar dele. E não, você não tem a história de vida que essa pessoa tem, não teve a infância que essa pessoa tem, a educação e por aí vai. Então, quando você se coloca no lugar do outro, a partir do ponto de vista do outro, para ver por que aquilo é importante ser feito daquela forma e por aí vai, fica mais fácil de você entender o que leva aquela pessoa a agir desse jeito. E você começar a ver as pessoas pelas suas intenções, pelo que é valioso para ela, e não mais pela parte superficial do comportamento dela. Entendi. A gente buscar uma atitude positiva na pessoa ajuda a gente enxergar o outro de forma diferente, a não rotular negativamente, Gilberto? Uma coisa para a pessoa poder experimentar em casa, né? Uma coisa prática, né? Quando você pensar numa pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não se agrada, e pode ser qualquer pessoa, se faz uma pergunta: se você conhecesse toda a história de vida dessa pessoa, você ainda ia pensar e agir assim sobre ela? Possivelmente não. Possivelmente não. Porque geralmente a gente só leva em consideração aquilo que a gente está vendo. Então você vê uma pessoa hoje, ela tem um determinado comportamento com você, toma uma fechada no trânsito e você fica pé da vida com a outra pessoa, né? Mas quando você leva em consideração, por exemplo, que essa pessoa está desesperada porque a pessoa que está no banco de trás está passando mal, ela tem que chegar no hospital mais cedo. Isso muda tudo no jogo. Então isso é reenquadrar uma experiência. É você perceber de uma forma mais ampla, é você perceber de uma forma mais completa a situação. As pessoas, elas têm todos os motivos de agir da forma como a gente age. E aqui eu não estou falando isso, Guilherme, poder dizer assim, seja a pessoa boazinha que aceita tudo que os outros fazem. Não, de jeito nenhum. Isso aqui é uma questão de inteligência. A parte mais flexível sempre vai dominar o sistema. Então, quanto mais você tem opções de lidar com pessoas, opções variadas, então quando você for ficar pé da vida, quando você for estourar com alguém, você vai estourar 100% coerente com seus valores. E aí, ok. Tudo bem, você está no seu controle, mas quando você vai fazendo isso assim sempre pela metade, nunca vai ser completo o seu estado emocional. Isso tem muito a ver com o lado emocional das pessoas. Então assim, quando você começa a ter mais flexibilidade de comportamentos com outras pessoas, você passa a ser uma pessoa que tem muito mais liderança, que tem muito mais carisma, que tem muito mais facilidade para as pessoas poderem se aproximar. E é muito interessante quando alguma pessoa vem e ela tem alguma opinião contrária à que você tem em algo, né? E no final das contas, quando vocês começam a conversar e se ajeitar, vocês se notam pessoas que têm muitos outros pontos em comum e divergem em um ponto. Então, por que não se concentra nos outros diversos pontos que vocês têm em comum? E a gente vê muito isso nas redes sociais, como hoje em dia está acontecendo, por causa de uma coisa só. Uma ideia política. Sim. Uma ideia política, né? Então, assim, você tem pessoas que são de direita, tem pessoas que são de esquerda, eu conheço os dois lados da moeda, e é interessante você pensar que todas as duas pessoas estão pensando no que é melhor para elas, e elas acham que um determinado tipo de posição vai ser mais favorável. E ok, vamos entender o que tem de meio termo nisso para a gente poder viver em harmonia. A gente tem que entender que quanto mais briga, quanto mais guerra, mais briga e guerra a gente vai gerar. Eu tenho aqui alguns tópicos que eu selecionei aqui para vocês comentarem, caso desejam, sobre essa questão de como ter sucesso na vida, né? Como ter uma característica boa, hábitos bons para a gente ter um sucesso na vida. Não reclamar, nós já falamos aqui, não reclamar muito das coisas, né? Buscar sempre soluções. Isso. Né? Ver o lado positivo das coisas, né? Eu acho que é interessante. A gratidão, acho que é muito importante também ter gratidão de tudo, porque muita gente só fica pensando no futuro, e não agradece pelo que já tem, né? Ou pelo que as pessoas fazem por ela. Ler livros, né? Os livros mudam a gente por dentro. Né? Isso eu acho que o autoconhecimento, você mudar por dentro primeiro é melhor, eu acho que é o caminho mais certo, né? Cultivar a amizade, fazer contatos com pessoas, você não vive sozinho, você não é um ermitão, né?
Cuidar da saúde, isso é claro. Foco e determinação no que quer, não protelar. Né? Eu gostaria que vocês escolhessem alguns desses tópicos aqui para comentar também a respeito disso, Gil. Isso de encontrar soluções é bem interessante exatamente para essa questão de não reclamar. Quanto mais tempo você ficar reclamando, mais energia você gasta nessa primeira fase. E, ao mesmo tempo, não julgar as pessoas que reclamam. Reclamar é uma forma de ser ouvido. E é a primeira etapa para a pessoa transformar alguma coisa. Porque a reclamação é uma forma de expressar uma insatisfação. E a pessoa, às vezes, precisa expressar para perceber o quanto ela está insatisfeita. E, às vezes, essa pessoa não sabe expressar, então ela usa essa expressão através da reclamação. Isso, e fica reclamando. Mas é interessante, num primeiro passo, para, num segundo, você começar a perceber o que exatamente que cria tamanha insatisfação. Qual necessidade sua que está sendo violada ou não levada em consideração por tal qual o assunto está se desenrolando. E perceber o que exatamente que resolveria aquilo. Por exemplo, você está insatisfeito de não ter tanto tempo de qualidade com a família. O marido, por exemplo, está trabalhando muito, ou enfim, ou você também. Então, você perceber qual necessidade sua que precisa ser honrada, como necessidade de afeto, de amor, e a partir disso, se perguntar como exatamente, o que eu poderia criar que faria com que eu tivesse pelo menos o mínimo necessário para viver bem nessa questão. E assim você vai transformando a sua insatisfação em uma solução. Às vezes, quando a gente pensa assim, em ter um propósito de vida, fica algo muito amplo. Tipo, o que eu quero da minha vida? Fica algo muito amplo. Mas se você pegar cada uma das suas insatisfações e buscar soluções para ela, você vai encontrar também o seu propósito. Você pode estar falando também de criar metas. Isso. Né? Metas a curto prazo, médio prazo, Sim. E isso ajuda também. Sim. Nessa relação, por exemplo, uma pergunta interessante para se fazer é o que eu quero desse relacionamento? Tanto, qualquer tipo de relacionamento. Saber o que você quer daquele. Se é descontração, se é divertimento, se é um objetivo profissional, se é um apoio profissional ou, enfim, o que for. E saber guiar as coisas de uma maneira que isso vá nessa direção, entende? Não se perca. E é bem interessante para você sempre estar com foco no que você quer e não no que você não quer, que levaria a aumentar a insatisfação e não ir em busca de soluções. Gilberto, outro tópico que você gostaria de comentar aqui, eu vou citar aqui cultivar amizade, fazer contatos, sim. Além de boteco, o que a gente pode dizer mais? Eu brincando, mas... Cultivar amizades, fazer novas amizades, sim. Ok? Eu acho que as pessoas são sempre uma oportunidade de crescimento, porque elas vão te colocar em situações que você achava inesperadas, né? Eu falo que um dos momentos que eu mais cresci na minha vida foi quando eu peguei minha mochila, botei nas costas e fui fazer uma viagem sem dinheiro, porque eu queria descobrir o que eu queria fazer da vida. E ali eu fiquei muito propício, eu fiquei muito aberto, eu diria até vulnerável, a conhecer pessoas que eu jamais teria conhecido. Então a minha visão sobre pessoas que moram na rua hoje é completamente diferente de quando eu tinha 18 anos, porque eu conheci essas pessoas e estive do lado delas enquanto eu viajava. Eu tive que conviver com essas pessoas e aprender com elas. Então, aliás, conhecer o ser humano é fantástico. Conhecer o ser humano é fantástico. Se ler um livro já é incrível, então você imagina conhecer a pessoa que escreveu aquele livro. Sim. Então é uma oportunidade magnífica de crescimento, quando você tem a oportunidade de combinar isso que a Gil falou, de você ter uma meta e saber o que você quer, saber quais pessoas se relacionam com a meta. Uma coisa que a Gil tem que é incrível, ela tem grupos de pessoas para áreas diferentes da vida dela. Ela tem um grupo de pessoas para o lazer, ela tem um grupo de pessoas para trabalho, ela tem um grupo de pessoas para amizade, um grupo de pessoas para o karaokê, é um barato isso. Então, também. Você tem isso também e é um barato, porque... Quer dizer que a Gil canta. Ela canta, a Gil canta muito. Então você tem a oportunidade de ter esse tipo de crescimento com as outras pessoas. E assim, falando agora num papel de modelador, em uma pessoa que vive trabalhando essa parte de modelagem com outras pessoas, as pessoas são sempre gênios em alguma coisa. Sim. Se eu for conversar com você, eu consigo ver diversas características que eu gostaria de aprender. Assim como eu vi na Gil e quis aprender com ela, com as outras pessoas também vão ser o mesmo. Então, deixe as pessoas te ensinarem um pouco mais na vida, sabe? Se coloca numa posição, se coloca numa posição de humildade e as pessoas vão te ensinar. As pessoas adoram nos ensinar sobre as coisas que elas são boas. Isso é muito legal. Olha só, o programa está chegando ao final. Eu queria ficar falando mais tempo aqui com vocês, mas antes de encerrar,
eu gostaria que vocês dessem o último recado para o nosso telespectador. Se quiserem dar o contato de vocês, a Academia de Hábitos, né? Vou passar o site. A da Gil é a Mulher Superpower. Mulher Superpower, né? Estou lançando o canal no YouTube. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Gilberto, você. Eu gosto muito de uma frase que faz muito sentido para mim, que eu espero que você pense também no significado dela, que é o seguinte: o sucesso que você ainda não conseguiu vai ser sustentado pelo hábito que você ainda não tem. A gente quer diversas coisas nas nossas vidas e que muitas vezes a gente procrastina, a gente protela essas coisas, mas é porque essas coisas ainda não têm um hábito para poder sustentá-las e a gente fica remando contra a maré. Pensa sempre nos seus hábitos como aquela parte invisível que está construindo o seu mundo, sabe? Se tem uma matrix, essa matrix é os seus hábitos. Elas vão construir a vida que você tem. E uma oportunidade muito grande de você mudar os seus hábitos é sempre uma oportunidade magnífica de crescimento, né? A gente tem a nossa oportunidade lá dentro do Carisma, né? Se você quiser acessar, é carisma.academiadehabitos.com. O nosso site no ar, minha parceria com a Gil, para você poder desenvolver não só carisma, mas também poder mudar hábitos alimentares, hábitos financeiros, hábitos de comunicação, hábitos emocionais, porque quanto mais hábitos você desenvolve, maior é a sua oportunidade de atingir aquilo que você quer atingir e de uma forma completamente automática e natural. Os hábitos, eles têm uma metodologia de que eles precisam de 21 dias para serem modificados, mas na verdade, um hábito ele pode ser mudado em um tempo muito mais curto do que isso, a partir do momento que você entende que tem uma estrutura por trás desses hábitos. Essas habilidades elas têm uma forma de ser feito, uma motivação, estratégias mentais, aspectos emocionais, tudo isso que a gente traz da programação neurolinguística, que é o top do top da tecnologia de desenvolvimento pessoal hoje. Então, quer conhecer mais, quer modificar mais ainda, você tem essas oportunidades, essas entrevistas e tem um espaço também no site que eu passei para vocês. Ok, muito obrigado, Gilberto Firme. Agora Juliana Scarpati. Tá bom. Se você quiser saber mais sobre carisma, como o Gil falou, no site carisma.academiadehabitos.com, a gente está colocando vários conteúdos, artigos, etc., sobre o assunto. E, além disso, se você é mulher e quer se empoderar cada vez mais, quer dicas sobre isso, eu estou inaugurando no dia 7 no dia da Independência, no dia da Independência eu vou inaugurar o Mulher Superpower, canal no YouTube, com um monte de dicas sobre empoderamento feminino. Vai ser muito bem-vinda lá. Ok, muito obrigado também pela sua presença hoje aqui, pela sua participação. Eu, sinceramente, esse empoderamento feminino, eu acho até que nem precisaria ter essa palavra empoderamento, porque a mulher já tem um poder. Né? Não, Gilberto? Muito forte. E Gilberto falou uma palavra na sua consideração final aí, Gilberto, que eu acho muito importante, que é o ainda. Eu gosto muito dessa palavra, porque principalmente quando a pessoa é rotulada, você não sabe fazer isso, você é aquilo, você não sabe falar inglês. Use o ainda. Ainda eu não sei, ainda não faço, porque isso pode mudar muito, pode transformar a sua vida. E também o que vocês aprenderam aqui hoje com as dicas do Gilberto e da Juliana. Tá? Aprenda bastante sobre isso, leve para a sua vida, que o futuro é logo ali. O futuro começa hoje. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um outro assunto. Até lá!